Olá a todos. Na aula de hoje vamos tratar de mais um dispositivo de proteção, né? Pois estamos trabalhando com os dispositivos de proteção. O dispositivo de hoje é o fusível tipo NH. Ok? Então vamos lá. Fusíveis NH. Os fusíveis NH, figura ao lado, são esses aqui, né? Do alemão vem essas duas palavras aí, né? Representam baixa tensão e alta capacidade de ruptura. São montados sob bases do tipo faca. Então as bases que os fusíveis são conectados às bases do tipo faca. Encaixados e retirados das bases com a ferramenta especial, o saca fusível NH, que é essa peça aqui, que é esse dispositivo aqui. Ok, pessoal? Bem, aqui temos alguns tamanhos de fusíveis NH, olha só, né, que esses fusíveis, o de 60 amperes e o 125, né, eles têm a mesma altura, mesmo tendo diferentes capacidades de corrente. Já esses aqui, que também são de 60 amperes, ó, é o 60 amperes, 60 amperes, né, tá bom? Pelo tamanho dele, né, aqui, ó, tá bom? Então nós podemos ver que esses fusíveis eles têm a mesma altura aqui, ó. Claro, tem um diâmetro maior, mas tem a mesma altura. Essa altura a gente vai ver mais alguns detalhamentos dela aí, tá? Bem, como que é o fusível, né? Vamos tentar ver dentro dessa peça aí, ó. Então em um nós temos os contatos do fusível, né? Tá certo? 2, nós temos aí o elo fusível, a parte que queima aqui, né? Tá certo? 3, nós temos o corpo cerâmico aqui, ó. O corpo cerâmico aqui desse dispositivo. Aqui 4, aqui dentro nós temos a areia de quartzo, né? Aqui. O 5 aqui, o indicador de estado. É um fiozinho que a gente já vai ver, já vai mostrar isso daqui. E o 6 são os terminais de conexão, né? E 7 é a base por onde o fusível é encaixado. Tudo bem, pessoal? Vamos tentar ver essas peças de uma maneira mais detalhada, né? Então aqui nós temos o fusível. Aqui o indicador de estado, né? Quando esse fusível está em boas condições, esse indicador de estado está assim. Quando ele está em más condições, já foi acionado, ele fica saltado, essa peça aqui, tá? Então aqui temos os terminais do fusível, né? Fusível de 63 amperes. Aqui temos as bases do tipo faca, onde vamos encaixar o fusível, né? O fusível é encaixado nessas bases aqui, tipo faca, tá bom? Então temos aqui essa aqui com essa peça de porcelana, né? Temos essa aqui com essa peça de plástico e essa aqui, as mais modernas, né? Você encaixa o fusível ali, tá bom? Esse é o dispositivo que você retira o fusível, tá bom? Retira o fusível dessa base aqui, ó, encaixando aqui, ó, nessas partes aqui. Então essas partes aqui do fusível, da ferramenta saca fusível, encaixa aqui, ó. E daí, ó, conforme podemos ver, a gente aperta, abre aqui, a gente solta, ele encaixa nessas partes aqui. A gente pode retirar o fusível dessa base aí, tá bom? Os fusíveis nunca devem ser retirados ou colocados com carga, tá bom, pessoal? Você nunca coloca um fusível ou retira o fusível com carga na linha, tá bom? Aqui temos uma imagem termográfica, né, do cabo que alimenta o fusível, né? E aqui é a escala termográfica das temperaturas, tá bom? Quanto mais próximo do roxo, né? Aqui a gente tem uma situação mais fria. Conforme a gente vai aumentando aqui, a gente nota aí um aumento de temperatura nesse cabeamento aqui. Está alimentando esse fusível. E esse fusível tem algumas regiões mais quentes que
do lado aqui, tá? Pode estar no processo de queima, né? Por sobrecorrente aí, tá bom? Fusíveis NH. São encontrados 4 grupos, ou seja, 4 tamanhos de fusíveis NH. E para cada grupo temos várias correntes disponíveis. A escolha por um tamanho de fusível ou outro depende das características elétricas do projeto, como corrente, potência de curto-circuito, seção dos cabos, entre outras situações aí que nós iremos ver. Aqui nós temos o tamanho NH00 com fusíveis que tem correntes nominais de 4 a 160 amperes. O peso é de 200 gramas, né? Esse fusível tamanho 00. Temos também tamanho 01, em que as correntes vão de 50 amperes a 250 amperes com diferentes pesos aí, 400 gramas e 450 gramas, nessa faixa de 200, 224, 250. Esse é o tamanho NH01. Temos o tamanho NH02, que são fusíveis que trabalham com correntes nominais de 125 a 400 amperes. Fusíveis um pouco maiores, né? O tamanho 02. O peso desses fusíveis vai de meio quilo a 600 gramas, né? Aqui. E tem essa marcação aqui, esse código aqui, tá bom? E o fusível, nesse caso aqui, o modelo NH03, que tamanho 03, que trabalha com correntes de 315 a 630. Esse aqui são os códigos do fusível, NH. Esse aqui é o peso, né? 1,18 kg. Para esse cara aqui, que trabalha com corrente de 630 amperes. Tá bom, pessoal? Um exemplo são os projetos de chaves de partida que solicitam a instalação de 2 grupos trifásicos de fusíveis na alimentação. Como a corrente seria dividida, né, a seção dos cabos diminuiria e seria possível reduzir o tamanho dos fusíveis e suas bases. Também, isso aqui é um futuro do pretérito. Seria, mas não se deve fazer isso. Você não deve dividir a corrente aí, nesses casos. Então temos aqui um outro fusível, né? Fusíveis aí que alimentam barramentos, né? São fusíveis maiores. E tem aqui a capacidade de 1000 amperes, tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui fusíveis um pouco maiores, que alimentam barramentos aí. Internamente, tanto o fusível D de diazede quanto o NH possuem seu elo fusível envolvido por uma areia especial, cujas principais funções são ajudar na extinção do arco voltaico e retardar o aquecimento do elo fusível. Ok, pessoal? Vamos lá. Então aqui nós temos para o fusível diazede, né? Perdão. Para o fusível NH, aqui o elo fusível. Esse é o elo fusível. Certo? Que é essa peça aqui nesse fusível que está sendo mostrado. Então aqui nós temos o elo fusível, o corpo de porcelana, né? Que reveste o fusível, os contatos do fusível, né? E o fio indicador de queima, que é esse aqui. Esse fio indicador de queima, aqui a gente pode observar aqui, quando tudo está ok, esse fio, né, conforme iremos ver, né, o fusível vai apresentar uma certa nuance aí, um certo detalhamento. Que eu vou ver se eu mostro aqui. Vou ter que voltar, né? Aqui. Aqui, né? A gente observa aqui que quando está tudo ok, né? Aqui, ó. Quando está tudo ok, dessa maneira que fica, né? Tá bom? Então essa peça ela é chamada de fio indicador de queima. E é esse aqui que nós estamos vendo, tá bom?
Bem, agora vamos falar novamente, né, sobre as faixas de interrupção e categoria de fusíveis. Isso já foi falado quando estudamos o fusível de AZ, mas é sempre bom frisar esses pontos aqui, né? Então, nos fusíveis encontramos duas letras, né, que tem relação com a faixa de interrupção e a categoria, né, e a categoria de utilização do fusível. Então, a primeira letra determina a faixa de interrupção, tudo bem, pessoal? Ou tipo de sobrecorrente que ele vai trabalhar, tá bom? Então, G, sobrecarga e curto-circuito, e A, apenas curto-circuito. Então, são letras minúsculas. A categoria de corrente, né? E a segunda letra determina o tipo de equipamento que o fusível vai proteger. Então, L e G. Fios e cabo de uso geral, como QDCs, né? Também, cabeamento. M para motores e R para circuitos com semicondutores. Tá bom? Então, quando vamos trabalhar aqui com a proteção de motores trifásicos, né? Geralmente aqui no nosso estudo, que visa a proteção de motores trifásicos, rotor, gaiola de esquilo, nós vamos trabalhar com GM. Tá bom? Então vamos lá. Continuando aí, né? É comum encontrarmos em painéis os fusíveis GL e GG, como já foi dito, que trabalha com sobrecarga e curto, com cabos e uso geral. Para proteções específicas, podemos encontrar, por exemplo, fusíveis ultra rápidos para a proteção de determinados equipamentos eletrônicos semicondutores com as letras A e R. É importante conhecer o tipo de carga e a proteção desejada do fusível para a correta seleção entre os diversos tipos de fusíveis, rápidos, ultra rápidos, com retardo e etc. Então aqui está o gráfico, pessoal, da curva tempo versus corrente para o fusível NH. Então aqui, ó, no eixo vertical temos o tempo para o fusível NH, que é dado em log, pessoal. A gente tem os valores aqui dados em log, tá bom? Então aqui nós temos 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na questão do tempo. Então o tempo é dado no eixo vertical. E no eixo horizontal nós temos o que? Nós temos os múltiplos de corrente. Com essa região menor, que eu fiz as marcações do gráfico, né? O gráfico que eu tenho, que eu fiz a impressão de 1 a 10, nós temos 21 milímetros e de 10 a 100, 50 milímetros. De 100 a 1050 e de 1000 a 10.000, 50. Então nós temos uma simetria a partir do 10, tá certo? A partir do 10 nós temos simetria com os valores correspondentes da sequência. De 1 até 10 nós não temos, né, essa simetria. Nós vamos ter uma maneira de estarmos dimensionando o fusível, fazendo de uso de todos esses detalhes aí, tá? Então, ó lá. Pela curva do fusível, né? Aí nós vamos selecionar a capacidade de corrente do fusível, mais adequado a cada tipo de aplicação. Então a curva ali leva em consideração o tempo de partida do motor e a corrente suportada durante esse período. Um fusível dimensionado para sistemas de partida de motores e elétricos deve suportar o quê? Deve suportar o pico de corrente de partida do motor e, depois de passado esse transiente, deve proteger os elementos do circuito contra eventuais efeitos danosos de um curto-circuito. Podemos especificar um conjunto de fusíveis NH para um motor exemplo de 10 CVs, tensão 220 volts, 4 polos, trabalhando aí, né, com 100% de carga. Então vamos lá, hein? Buscando os valores da tabela, né, nós achamos uma corrente nominal
de 26,6 amperes. Como o IP sobre N é igual a 8, 26,6 vezes 8, nós vamos ter aí uma corrente de partida para esse motor de 10 CVs de 212,8 amperes. Para um tempo de partida de 4 segundos. Então aqui fala que a curva imediatamente superior aí pertence ao fusível 63. O tamanho 00 serviria perfeitamente à aplicação, pois vamos supor que não há problemas de conexão nos cabos dimensionados à base. Beleza. Mas como que eu vou dimensionar isso? Vamos lá partir para o dimensionamento. Tudo que está escrito aqui precisa de um dimensionamento. E a gente vai ver isso agora. Bem, pessoal, primeiro eu vou no gráfico. Olhando nesse gráfico, o que a gente tem? De 10 a 100, e de 100 a 1000, e de 1000 a 10.000, todas essas distâncias são iguais. São iguais a 50 milímetros. A única parte que não está simétrica é de 1 a 10. Tá bom? Então o que a gente vai fazer aí? Esse gráfico, pessoal, ele precisa trabalhar com corrente de partida no eixo vertical, e no eixo horizontal é múltiplo de corrente de partida aí, tá bom, pessoal? Vamos lá. Primeiro de tudo, esse motor vai partir com o tempo de 4 segundos. Ele leva 4 segundos até chegar à sua rotação nominal. Então, se a gente observar nesse gráfico aqui, ó, nós temos 1 segundo, 2, 3 e 4. 4 segundos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa linha rachurada do início ao final. É o que eu fiz aqui. Não fiz até o final, mas rachurei essa linha sobre a linha de 4 segundos, que é essa aqui. 1, 2, 3, 4. Então, sobre a linha de 4, eu fiz uma marcação bem detalhada aí, para que a gente, uma marcação bem forte, para que a gente possa, né, tá fazendo aí um estudo muito claro do que a gente vai estar fazendo. Tá bom, pessoal? Só que existe essa parte horizontal do gráfico. E essa parte horizontal do gráfico é múltiplo de corrente. Aqui. E como que eu trabalho com múltiplo de corrente? Com essa equação. Múltiplo é log de IP sobre 10. Ah, professor, por que eu trabalho com IP sobre 10? Pois eu vou trabalhar aqui, ó, com a parte simétrica. Então esse cara vai virar 1, esse 10, esse 100 e esse 1000. Então o que eu faço? Eu divido todos esses valores por 10 e aqui vai ser o 1. Então nessa primeira parte eu consigo trabalhar de maneira simétrica aí, esse gráfico. Tudo bem, pessoal? Depois eu faço o ajuste aqui. Então vamos lá, né? Então olha lá. Log de IP por 10. Vezes a distância maior. A distância maior em milímetros, mas a correção, que é a distância menor também em milímetros. Então o múltiplo vai ser log da corrente de partida, que é o 212,8, dividido por 10, que dá 21,28. A distância maior é 50 milímetros, nós já sabemos, vamos pôr aqui. Então esse cara vai multiplicar esse, mais a correção, que é a distância menor, que são 21 milímetros. Então o que a gente vai fazer? Log de 21,28, nós vamos ter 1,327. Esse valor do log eu multiplico pela distância maior, que é 50 milímetros. Eu vou encontrar os 63,69 milímetros. Daí eu somo com a correção. Eu vou ter o múltiplo que eu quero, vai estar em 87 milímetros. Daí eu acho a posição correta dessa corrente. Tá bom? Então aqui eu tenho o gráfico, né, do fusível de AZ. Aqui eu coloco a marcação do tempo de partida no gráfico. E aqui embaixo a distância de 87, que é o 212, vai dar aproximadamente aqui, ó. A gente coloca lá, ó lá. Eu coloquei o zero da régua aqui, estiquei até dar 87 milímetros. Marquei em 2 pontos e aí eu traço a reta que faz nesse ponto a intersecção das duas retas. Tá bom?
beleza? Do tempo de 4 segundos pelo múltiplo de corrente, dado por essa distância aqui. Olha lá, a intersecção dá nesse ponto. Eu vou pegar a curva exatamente acima da intersecção. Acima dessa intersecção nós vamos ter essa curva aqui, que é a curva de 63 amperes. Agora a gente entende aquelas frases que foram ditas. Ok, pessoal? Bem, então, nesse cruzamento da reta do tempo de partida de 4 segundos sobre, né, o ponto de marcação que representa a corrente de partida, aqui nós temos exatamente essa intersecção. Nós vamos escolher um fusível que esteja acima da intersecção. Então, dessa maneira, nós vamos escolher essa curva acima da intersecção. E essa curva acima corresponde ao fusível de 63 amperes. Então, dessa maneira, nós fizemos o dimensionamento, né, do fusível. Tudo bem, pessoal? Então, o fusível de 63 amperes, nós podemos pegar exemplo do tamanho NH00, aqui, ó. Então, nós podemos, para comprar esse fusível, tem que ter algumas qualidades, né, algumas referências. Tamanho 00, corrente nominal 63, o símbolo do fusível é o F00, NH63, fusível que tem peso de 200 gramas. Ah, professor, eu posso pegar o NH01? Pode. Vai depender do tamanho, né, do cabo que alimenta, né, para que nos parafusos que suporta o fusível, né, você pode estar colocando o tamanho NH01, NH00, vai depender do cabo que chega até essa base, né, essa base é tipo faca, conforme nós já vimos, né. Vou voltar aqui rapidinho. Então, aquela base tipo faca, ó, né? Então ela vai estar interligada ou em barramentos ou em fios, né? Então aqui é um fio, um cabo, né? Então é isso aí que vai determinar a escolha do fusível, tá, pessoal? Geralmente esse tamanho aí que a gente acabou de ver, né? Tá bom? Então se eu escolhesse o NH00, né? Eu ia colocar lá as informações do fusível, tamanho 00, corrente nominal 63, o símbolo do fusível e o peso do fusível, tá bom? Então você coloca essas 4 informações aí para no momento que você for comprar, né, esse fusível aí, tá bom, pessoal? Olha lá, o fusível do tipo D ou também o NH selecionado, né, através das curvas deve respeitar as seguintes regras. O fusível tem que ser menor que 1,2 vezes a corrente nominal. E também que a corrente do fusível tem que ser menor que a corrente de fusível máximo, tá bom, pessoal? Em outras palavras, a corrente do fusível deve ser pelo menos 20% maior que a corrente nominal. Porém, não deve ultrapassar o valor máximo especificado pelo fabricante para a proteção dos componentes do circuito. Esse valor máximo, pessoal, é encontrado no catálogo dos componentes utilizados, por exemplo, né, aí no catálogo de contadores e relés bimetálicos, tá bom? E dessa maneira nós terminamos a explicação teórica. Na sequência nós vamos ver a explicação prática de como fazer o dimensionamento do fusível. Então nem é fim aí, tá bom, pessoal? Tá bom? Então nós vamos ver agora a parte prática de como se faz o dimensionamento do fusível tipo NH. Olá a todos. Na aula de hoje vamos fazer o seguinte trabalho de dimensionamento do fusível NH. Ok, pessoal? Então, vamos trabalhar hoje com a curva dos fusíveis NH. Ok?
Então vamos lá, né? Então primeiro de tudo, o que vamos fazer? Primeiro de tudo, temos aí um motor trifásico de 1 cavalo, motor de 1 CV, né? Aqui mostrado. Tensão de 220 volts. É um motor de 4 polos, é o W21, né, esse motor. Ele está com 75% de carga. Daí na tabela de motores da linha VEG W21, nós achamos as seguintes informações para esse motor aí, né? O que nós achamos lá? Nós achamos RPM 1720, IP sobre N 7,2, rendimento 0,79, cosseno φ 0,74. Para esse motor, nós achamos todas essas informações. NS 1800, rendimento, escorregamento 3,33%, conjugado nominal 3,06 Nm, corrente nominal 2,47 e corrente de partida 17,78 amperes. Então aqui é o motor de 1 CV. E nós vamos calcular agora o que? O fusível NH. Então, primeira coisa para fazer o cálculo com o fusível. Vamos pegar o gráfico, né, conforme já foi dito. A menor distância aqui, se eu for usar a minha régua, a menor distância, lembrando que nós temos aqui um gráfico por logaritmo, né? Essa menor distância aqui vai de 1 a 10 do gráfico log, né? Ele não é simétrico com os outros valores. De 10 a 100 é simétrico, de 100 a 1000 é simétrico e de 1000 a 10.000 são simétricas as distâncias. Só de 1 até 10 aqui, ó, que não é simétrico. Então a gente vai fazer um estudo dirigido para esse gráfico, né? Vamos lá. Então, fazendo uma medida aqui, ó, de 1 até o 10, que aqui, lembrando, aqui é múltiplo de corrente. Múltiplo de corrente e aqui é tempo. Tempo. Certo? Então, vou pegar lá, de novo, medindo aqui, de 1 até 10 eu tenho a distância de 21 milímetros. Então essa distância menor aqui, ó, é igual a 21 milímetros. Essa distância menor do 1 até o 10, medir agora, deu 21 milímetros. Agora eu vou pegar as outras distâncias que são simétricas. Do 10 ao 100, vou fazer a medida aí, né? Do 10 ao 100 eu tenho 50 milímetros. Então do 10 aqui até o 100 eu tenho 50 milímetros. Certo? Do 100 ao 1000 também tenho 50 milímetros. Do 100 ao 1000 também tenho 50 milímetros. E do 1000 ao 10.000 também tenho 50 milímetros. Então a simetria existe entre o 10 e o 100, entre o 100 e o 1000 e o 1000 e o 10.000. Então nós temos espaços de simetria aí, né? Tá certo? Então temos esses espaços de simetria e aqui do 1 até o 10 a não simetria para o gráfico que nós estamos estudando. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Bem, a gente já tem as informações aí, né, do motor. Só que a gente tem que dimensionar para esse motor que está partindo com 75% de carga, né, o fusível diazético. Perdão, fusível NH. Lembrando, né, que nós temos aqui para essa partida, né, vamos trabalhar para dimensionar esse fusível NH, uma partida direta, pessoal.
Então na partida direta nós temos lá uma curva que faz isso e daí ela entra no regime nominal. Tá bom? Então aqui nós temos o conjugado de partida, né? Quando a máquina está travada. Aqui nós temos o conjugado máximo, tá certo? E aí, conforme a rotação do motor vai aumentando, né? Até chegar aos 100% aqui, né? Temos aqui nesse ponto aqui 100% de rotação que a máquina é proposta. Então ali na tabela era de 1720 RPM. Tá bom? Então a partir daqui, ó, desse ponto, o que a máquina vai ter? Ela vai ter uma corrente nominal, ela vai ter uma rotação nominal e vai trabalhar de maneira nominal. Né? Aqui houve a partida, tá certo? Aqui a corrente, né? Ela é para esse motor aqui que a gente está vendo, né? Para esse motor aqui, a corrente de partida em relação aqui é conjugado, né? Mas o gráfico de corrente é muito parecido, né? Se for ali é o gráfico de conjugado e aqui é o gráfico de corrente de partida. Então é a mesma situação, né? Após 100% de rotação dessa máquina, 100% quer dizer que ela está na sua rotação nominal, que é o 1720. Na sua rotação nominal, o que a gente tem? A corrente nominal, e daqui para frente a máquina só vai estar em 1720. Então essa aqui é uma recordação, né, de quando trabalhamos em partida direta, tá certo? Então temos o conjugado de partida quando a máquina está travada, né, conjugado máximo, e aí o conjugado nominal, tá certo? Conjugado nominal. A corrente, temos a corrente de partida e a corrente nominal, tá certo? Então aí essa é a maneira que nós vamos trabalhar para dimensionar o fusível NH. Então vamos trabalhar aí para estar dimensionando esse fusível NH. Bem, conforme a gente está vendo aqui, corrente nominal 2,47 e corrente de partida 17,78. Mas outro detalhe que a gente tem que estar bastante atento são as distâncias simétricas e não simétricas. Então eu vou ter uma fórmula, pessoal, para estar trabalhando com essa situação aí, tá? Então para que eu ache o múltiplo de corrente que está aqui, ó, na linha horizontal, eu vou ter que estar trabalhando de uma maneira diferente. Então, para que eu ache o múltiplo, vai ser log de IP sobre 10. Ô professor, por que log de IP sobre 10? O log de IP sobre 10 aqui é porque eu vou trazer o 1 para cá. 1 para cá. E daqui para frente vou trabalhar de maneira simétrica. Então vai ser log de IP sobre 10 vezes a distância maior. Então vou ter aqui a distância maior em milímetros. Tudo bem, pessoal? Então eu tenho uma primeira equação, que é o log de IP sobre 10 vezes a distância maior em milímetros, que são esses 50. Ah, professor, meu gráfico deu 70, a distância maior. Usa o seu gráfico. Ah, meu gráfico deu 20 e pouco. Usa o seu gráfico. Então, nesse gráfico, a distância maior é 50. A gente faz isso daqui para trabalhar com essa região simétrica mais a correção. A correção vai ser o que? A distância menor também em milímetro. Ah, professor, qual a distância menor? Essa aqui, de 21.
tá certo? Então, agora nós vamos poder, pessoal, tá achando aí o fusível de AZED correto para dimensionar esse motor na partida direta, ok? Então, o nosso intuito aqui é dimensionar esse fusível para esse motor de 1 CV que está com 75% de carga na partida direta. Bem, vamos lá, né? Então, o múltiplo aí. Opa, essa caneta não está muito forte. Vou pegar uma caneta mais forte. Vou ver se essa aqui é mais forte. Essa é melhor. Então, o múltiplo vai ser log de IP sobre 10. IP é a corrente de partida do motor, que é o 1778. Então, no lugar de IP, vou colocar lá 17,78 dividido por 10. Tudo bem? Vezes a distância maior em milímetros. A distância maior em milímetros é igual a 50 milímetros. Mais a correção, que é a distância menor. Distância menor no gráfico é 21 milímetros. Tá certo? Beleza? Daí eu vou achar o múltiplo. O múltiplo então vai ser 17 por 10. Eu vou ter o log de 1 ponto. Então eu vou ter aqui, ó, 17 por 10. Eu vou fazer logaritmo de 1,778 vezes 50 milímetros. Mais a correção de 21 milímetros. Então vamos lá. Log de 1,778. Isso vai dar igual a 0,249. Então log de 1,778 deu 0,249. 3 casas após a vírgula. Né? Esse valor eu vou multiplicar por 50 milímetros. Depois vou somar com 21 milímetros. Então, ponto 249 vezes 50 dá 12,49. Essa multiplicação aqui dá 12,496 milímetros. Agora eu vou somar com 21 mais 21 milímetros. Somando esse termo com esse aqui, né? Mais 21, eu vou ter o 33,49, que é o 33,5 milímetros. Então, o múltiplo da corrente a gente vai achar por essa distância em milímetros. Tá bom, pessoal? Esse motor, como ele está com 75% de carga, né, para que ele chegue à rotação nominal, vamos supor aí que esse motor precisa de um tempo de partida de 3 segundos. Então, primeiro de tudo, agora eu vou trabalhar com o gráfico. Olha lá o gráfico. Aqui nós temos 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos. Então, vou fazer uma marcação no tempo de partida. Aqui, ó, é tempo. É o eixo do tempo. É o tempo de partida. Então, nesse eixo do tempo, eu vou
na marcação de 3 segundos, pois esse motor leva 3 segundos para chegar à sua rotação nominal. Tá bom? Então vou em cima da reta de 3 segundos e vou desenhar de fora a fora. Olha lá. Aqui é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então sobre essa reta que está aí, que a gente está vendo, eu vou desenhar, eu vou fazer o desenho. Aqui ó, vou colocar a marcação sobre 3 segundos, de um lado a outro do gráfico. Tá bom? Então ó, sobre, aqui é 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos. Sobre o terceiro segundo eu fiz uma marcação de fora a fora com a caneta. Tá bom? E agora eu vou pegar esse valor de 33,5 milímetros e vou jogar aqui embaixo. 33,5. Ó, como eu fiz, eu usei a correção, que é o 21. A régua vai estar com o zero aqui, ó, nesse ponto de 1 aqui, ó, da correção. Então vou colocar lá o zero da régua aqui, ó, nesse ponto, e vou medir 33 milímetros. 33 milímetros medindo aqui, ó, dá bem aqui sobre, um pouquinho menos, né, sobre essa reta aqui. Então vou, olha lá, vou fazer aqui, ó, a marcação, né. Bem, pessoal, o cruzamento deu bem nesse ponto aqui, ó. Neste ponto, tá, vou colocar um ponto da caneta preta, tá acima da curva de 6 amperes. Então, eu posso usar o fusível de 6 amperes? Não, só a gente vai usar o próximo. O próximo acima do ponto de cruzamento, que é o fusível de 10 amperes, que é esse aqui. Tá certo, pessoal? Então, quando nós estivermos trabalhando com um motor de 1 CV, 220 volts, 4 polos, com 75% de carga, onde a sua corrente nominal seja 2,47 e a sua corrente partida seja do 17,78, né? O que a gente vai ter? Nós vamos ter esta situação aí, ó, né? Que o fusível que eu tenho que escolher na partida direta, né, vai ser o fusível de 10 amperes. Ah, professor, se a gente pensar bem, pessoal, olha só. Aqui nós temos corrente e aqui nós temos tempo. Tudo bem? Aqui é tempo e aqui é corrente. Se a gente jogar esse gráfico desta maneira e jogar o gráfico de corrente de partida, né, na partida direta aí, o que a gente teve, né? A gente teve 78, quase 18 volts, aproximadamente aqui, né? Tá certo? Então, a corrente de partida vai fazer mais ou menos esse formato. Depois vai chegar no valor nominal, que é acima do 2. Aqui é 1, 2, né? A corrente nominal é de 2,47. E vai fazer isso, vai estar um pouquinho acima do 2, ó. 1, 2, acima do 2. Então vai fazer isso aqui, ó. Então, fusível, a curva dá bem em cima desse cruzamento, né? Do motor. O motor está passando bem aqui, né? Ou um pouquinho abaixo. Esse ponto, né, diz o quê? Que a curva tem que ser essa, acima desse ponto, porque na partida, ó, a corrente faz isso, tá certo? Então qual o detalhe? A sua corrente de partida não pode tocar na curva aqui, ó, a curva aqui, ó, que eu vou colocar em azul, ó, a curva está aqui. Se eu tivesse escolhido esse fusível de 6 na partida direta, ó, com esse valor de corrente, eu ia romper o fusível. Por isso que eu escolho fusível de
de 10, ó, pois o fusível de 10 ele está acima desse ponto máximo da corrente de partida aqui, tá bom? Então por isso que eu não posso escolher uma curva abaixo, porque na hora da partida já ia romper esse fusível, então tem que escolher sempre o fusível acima desse ponto de partida, tá bom? Ó, então por isso eu escolhi a curva de 10, pois a partida, ó, chegou nesse ponto, né? E se eu escolhesse a curva de 6, ó, na partida ia romper o fusível, o motor ia parar. Tá bom, pessoal? Então dessa maneira foi feito um exemplo, né, da partida direta para o motor de 1 cavalo, 75% de carga, né? Para esse caso, nós achamos o que? Que o fusível NH vai ser um fusível de 10 amperes. E depois lá na tabela, né, vocês vão acabar completando com os termos lá da tabela, né, da tabela de fusível de AZED, que tem mais informações. Não é só 10 amperes, tem outras informações que a gente precisa estar utilizando aí para o dimensionamento desse dispositivo de proteção aí. Ok, pessoal? Então daqui a pouco eu vou voltar com mais um exemplo. Ok? Então vamos lá. Bem, agora vamos fazer mais um exemplo, né, para o dimensionamento do fusível NH. Então nós estamos fazendo o dimensionamento para o fusível NH. Tá certo? Então vamos lá, né? Então o que a gente vai fazer aí? Temos esse motor, que é o motor VEG da linha W21. Um motor que tem potência de 7,5 CVs. Esse motor está com 100% de carga sobre o seu eixo. A tensão de alimentação é de 220 volts, 60 Hz. É um motor de 4 polos. Indo na tabela de motores, conforme já foi explicado, né, quando nós fazemos o estudo de motores trifásicos, né, a gente vai na tabela de motores VEG e acha esses dados. TRB, tempo de rotor bloqueado, tempo máximo para o rotor bloqueado. Esse motor suporta bloqueado 15 segundos antes de queimar. O tempo de partida desse motor para chegar a 100% da sua velocidade nominal é um tempo de 4 segundos. Fechamento. Ô professor, qual o fechamento? Fechamento delta. Tá? Tempo de partida 4 segundos. Corrente nominal 20 amperes. Corrente de partida 140 amperes. Fator de serviço 1.15. Tudo bem, pessoal? Então dessa maneira nós vamos achar aí o fusível NH partida direta, tá bom? Então temos aqui as curvas de tempo por corrente. Esse eixo vertical é tempo, é o eixo do tempo. Estão em valores de log também. A parte que nos interessa é essa aqui, que vai de 1 segundo a 10 segundos. Essa é a parte que nos interessa. Aqui nós temos os múltiplos de corrente. Aqui no eixo horizontal temos múltiplos de corrente. Já foi feita uma medida no exemplo anterior, que de 1 até 10 nós temos 21 milímetros. E de 10 até 100 nós temos 50 milímetros. De 100 até 1000 nós temos novamente 50 milímetros. E de 1000 até 10.000 nós temos de novo 50 milímetros. Então a parte simétrica do gráfico, pessoal, é a partir do 10. Por isso que a gente faz uma correção. É como se a gente jogasse o 1 para cá, o 10 para cá e o 100 para cá. Como que eu faço? Como que eu trabalho com essa parte simétrica do gráfico? Se é 10, 100, 1000 e 10.000. Eu
pego esse valor e divido por 10. Daí fica 1, 10, 100 e 1000. Então, o que eu vou fazer para trabalhar melhor com esse gráfico? Vou trabalhar com a simetria. Aqui, os valores de log estão dentro da simetria. Depois eu faço a correção, que é de 1 até 10. Então, eu vou fazer um trabalho dentro da simetria, que vai de 10, 100, 1000 e 10.000. O que eu faço? Eu torno esse cara 1, esse 10, esse 100 e esse 1000. Como? Dividindo os termos por 10. Então é isso que a gente faz quando nós trabalhamos com fusível de AZ, o fusível NH. Eu trabalho na simetria, eu trago 1 para cá, para esse ponto aqui. Tá certo? Olha só, né? Então o que a gente vai fazer? A fórmula para trabalhar, né, vai ser múltiplo de quem? Log da corrente de partida sobre 10. Fazendo isso, nós entramos naquela região da simetria, que a gente já citou aqui, né? Eu trabalho com esta região daqui para frente simétrico. Então por isso que eu divido por 10, pois esse cara vai virar 1, 10 e assim na sequência. Vezes a distância maior. Vezes a distância maior dada em milímetro. A distância maior é a distância de 50 milímetros, onde há simetria. Aqui eu tenho a simetria, então essa é a distância maior. É a distância da simetria, mais distância menor, que é a correção. E daí eu vou fazer o uso dessa região de 21 milímetros aqui. Tá certo? Então esse aqui é a correção. Então a distância menor dada em milímetros. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, né? Então vou jogar os valores aí agora. Então vou ter o múltiplo, né, do log e corrente de partida. Corrente de partida 140 no lugar de P, 140 amperes dividido por 10. Esse termo vai multiplicar distância maior, que nós já sabemos que são 50 milímetros. E depois mais a distância menor, que é a correção, que são 21 milímetros. Tá certo? Então olha lá, 140 por 10, 14. Então eu vou fazer primeiro o log de 14. Log de 14. Log de 14 deu 1,146. O log de 14 deu 1,146. Esse 1,146 eu vou multiplicar por 50 milímetros. Tá certo? Olha lá. Multipliquei por 50 milímetros. Aqui. E depois eu vou somar com mais 21 milímetros. Tá certo? Então 1,146 vezes 50. Isso vai dar 57 milímetros. Mais 21 milímetros. 57,3 mais 21, eu vou ter 78,3 milímetros. Então, com as distâncias em milímetros, eu vou conseguir achar o valor em corrente. Esse gráfico ele vai me permitir esse detalhamento, de trabalhar com milímetros e achar o ponto em corrente. Tá certo? Então eu trago de novo aqui o gráfico do fusível NH. O que nós temos aqui de informações? Aqui. Primeiro de tudo, nós temos que o tempo de partida é
4 segundos. Então o tempo de partida vai estar, onde vai estar? Aqui é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e 4 segundos. Então eu vou na curva, na reta de 4 segundos e vou desenhar, fazer a marcação sobre essa reta de 4 segundos. Olha, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e 4 segundos. Então eu vou fazer uma marcação de fora a fora sobre o tempo de 4 segundos. Aqui ó, no gráfico. Fiz a marcação de 4 segundos. Aqui nós temos 4 segundos, que é o tempo de partida dessa máquina. Daí eu vou lá e vou medir agora o valor que nós achamos, né, em milímetros, para achar o valor em corrente. Nós temos 78,3 milímetros. Então eu vou achar aqui, ó. Pegar a régua, o zero vai aqui, pois nós usamos a correção. 78,3. 78, aproximadamente 78,5, né? Vou marcar em 2 pontos. 78,5. Muito bom. E vou fazer a marcação dos 2 pontos que eu achei, né? Fazer o cruzamento aí. Olha lá. Bem, estamos aqui, bem aqui nesse ponto, né? Então, esse ponto é o ponto do cruzamento, ó. Esse ponto aqui, ó, o ponto do cruzamento, né? Dos dois, tanto da reta do tempo de partida, quanto do múltiplo da corrente, né? Que nós achamos aí 78,3, tá certo? E aqui nós temos nesse ponto 140 ampere. Que fosse bem no meio, ó, aqui eu tenho 200, né? Ó. Aqui é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Esse ponto aqui, dos 78,3 milímetros, corresponde ó, aos 140 amperes da partida. Bem nos 140. Tá certo? Beleza? Aqui, pessoal, aí vai depender de muitas coisas, né? Aqui eu posso estar escolhendo a curva de 35 com todo o propósito, mas esse ponto está muito próximo da curva, né? Então aqui, se o motor, ó, nós temos aqui 4, 5, 6. 2 segundos após a partida, se o motor ficar travado 2 segundos, ou se tiver uma carga, se esse motor estiver carregando uma esteira, né? E ele demorar um pouquinho só mais da partida, eu vou queimar o fusível. Eu vou queimar o fusível de 35 amperes, né? Porque se ele der uma mínima travadinha na máquina, eu queimo o fusível de 35 amperes. Daí o que eu posso fazer? Escolher a curva acima. Está muito próximo dessa curva aqui. Está muito próximo da curva de 35. Então para esse motor, no sistema de proteção, eu não vou usar o fusível de 35. Está muito próximo. Eu vou usar o fusível NH de 50 amperes. Tá certo, pessoal? É que nesse caso, como o motor está partindo direto, né? Eu posso estar queimando. Se ele der uma mínima travadinha de 2 segundos aí, eu posso ter essa situação de queima. Então eu não vou usar esse fusível aqui de 35, vou usar o fusível de 50 amperes
fusível NH de 50 amperes, pois está muito próximo aqui, né? Às vezes vão depender de diversas situações. Eu, pela prática, eu vou usar o de 50. Então, dessa maneira, pessoal, eu fiz agora o dimensionamento para o motor W21, potência de 7.5 CVs, né? Tá certo? 100% de carga, 220 volts, 60 Hz, 4 polos. E escolhi aí o fusível NH de 50 amperes. Ok? Então tudo bem. Muito obrigado. Os próximos exercícios a gente vai colocar mais detalhamento aí.